Fala, meus irmãos! Estamos aqui para a primeira lição dessa nova revista Êxodo e Levítico. Domingo passado encerramos a lição da revista Hebreus e Tiago, e agora estamos iniciando essa nova revista. E estamos também gravando paralelamente as lições dessa revista aqui, Gênesis. Também vou deixar o link aqui na descrição da primeira lição dessa revista que a gente gravou na semana passada, e hoje estamos iniciando Êxodo e Levítico. A lição de hoje é baseada no primeiro e no segundo capítulo de Êxodo, beleza? Assunto da lição é Êxodo 1 e 2, Deus prepara o libertador Moisés. E o texto áureo é o verso 14, que diz assim: E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Êxodo capítulo 1, verso 14. A verdade prática diz assim: O grande e verdadeiro responsável pela libertação de Israel não foi Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso. Amém. E a leitura bíblica é o capítulo 1, do verso 1 até o 22, que nós vamos fazer agora. A minha versão é a NAA, tá bom? Eu vou colocar também o texto aqui na tela para você acompanhar. Diz assim: capítulo 1, do verso 1 até o 22. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70, porém José já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, os escravizaram, os filhos de Israel, e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem, e se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos.
Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas, deixem viver. Até aqui. A nossa lição, como de costume, ela tem 3 tópicos, tá? Vou botar aqui na tela também para você acompanhar. Primeiro tópico, a opressão de Faraó. Segundo tópico, o nascimento e educação de Moisés. E o terceiro e último tópico é a fuga do Egito. Lembrando sempre que cada tópico possui 3 subtópicos. Ok? Então vamos lá para a introdução da nossa lição. Diz assim: Os rabinos chamavam o livro de Êxodo de Yeleshemot, livro dos nomes, por causa das primeiras palavras do livro. São estes os nomes, né? Eles tinham o costume de nomear o livro com a primeira frase que começava o livro. Tá? Devido seu tema central, posteriormente recebeu o título de Êxodo, que significa saída, né? Ou partida. Primeiro tópico, a opressão de Faraó. No tempo do Êxodo havia 600 mil homens de 20 anos para cima, conforme Êxodo 12:37. Somando as mulheres e crianças, é possível estimar em 3 milhões a quantidade dos descendentes de Jacó. Deus cumprira a sua promessa de frutificação feita aos patriarcas. Então aqui entendemos já que a nação de Israel, quando entrou no Egito, 70 pessoas mais ou menos, aqui nesse ponto já se estima em mais ou menos 3 milhões de pessoas. Muita gente, esse é o número da nação de Israel, tá bom? Conforme nós lemos na leitura bíblica, o próprio Faraó já compreendia que os hebreus, né, os israelitas, eram maior número que os próprios egípcios. Entrando aqui no primeiro subtópico, diz assim, baseado no verso 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. E o comentário diz assim: Não é incomum serviço e dedicação caírem no esquecimento dos homens. Aquilo que fazemos hoje poderá não ser lembrado amanhã, mas está registrado no céu. José dedicou a maior parte de sua vida ao serviço e ao enriquecimento do Egito. Agora levanta-se um novo rei que não conheceu José, não considera o que ele fez no passado e toma medidas para controlar a multiplicação do povo hebreu. E o final do comentário diz assim: É preciso olhar além do aspecto político-militar. Sempre existirá um antagonismo entre o povo de Deus e o mundo, e Satanás usará os recursos que tem para perseguir e afligir o povo de Deus. Essa é uma verdade ontem e hoje. O discípulo de Cristo precisa saber que, ao realizar sua missão, encontra a resistência do mundo. Se você é cristão, não aprovará a forma, os métodos e os padrões do mundo. Isso lhe custará algo, tenha certeza. Então aqui a gente vê algo até ingrato da parte desse rei, né? Porque é costume dos egípcios terem histórias dos reis que passaram. Então ele não conhecia, a Bíblia diz que ele não conhecia José e de fato não havia como conhecê-lo, mas deveria conhecer a história de José. Então ele ignorou isso, não quis saber e sentiu no seu coração, né, o desejo de oprimir o povo hebreu por medo, né, de que o povo hebreu se voltasse contra ele. Nós entendemos que tudo isso já era plano de Deus, mas o mundo é assim. O mundo é assim.
Você vai fazer o bem, você vai fazer a sua obra, a sua missão, e muitas vezes o mundo vai agir com ingratidão, não vai reconhecer aquilo que você fez. E ok por isso, porque o que nós fazemos, embora seja algo bom para o mundo, né, para o convívio das pessoas, seja algo bom para a sociedade, não devemos esperar o reconhecimento da sociedade, porque obedecemos a Deus fazendo o bem e a recompensa virá de Deus, tá bom? Pelo contrário, né, do mundo nós devemos até já estar preparados para receber a rejeição e até o conflito. Então, seria estranho até se o mundo nos exaltasse enquanto cristãos, porque a Bíblia diz que nós devemos ser bem-aventurados quando formos rejeitados, né? Então, já fica a dica aí, se nós somos cristãos de fato e sofremos a rejeição ou até o cancelamento, né, como está na moda hoje, cancelado e tal, já somos cancelados desde sempre pelo mundo, porque o mundo não aprova o plano de Deus, o mundo é contra a obra de Deus, e nós somos aqueles que lutam pela obra de Deus, né, para realizá-la. Então esse é o primeiro subtópico. O segundo é amarga servidão, baseado no verso 11 do capítulo 1. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Deus já havia dito isso muito tempo antes a Abraão. Saiba com certeza que sua descendência será reduzida à escravidão e será afligida 400 anos. Está em Gênesis capítulo 15, verso 13. Historicamente, nenhum povo sofreu tanto como os judeus ao longo dos séculos. O governo egípcio usa medidas repressivas contra os hebreus. Primeira, afligir os adultos com servidão. O capítulo 1 de Êxodo usa expressões como tirania, amargurar a vida, dura servidão, tornaram-se descartáveis, mão de obra barata. Mesmo assim, continuaram a multiplicar-se, o que resultou em mais opressão. Letra B, né? Primeiro aqui foi essa, afligir os adultos. Segundo, ou a letra B, assassinar os meninos recém-nascidos, já que a primeira medida fracassou. O verso 15 até o 22, o povo egípcio foi orientado para que vigiasse e avisasse quando algum recém-nascido do sexo masculino nascesse, para que fosse afogado. O objetivo, claro, era extinguir os hebreus, ficando apenas as meninas. Elas casariam com escravos de outras etnias e Israel seria absorvido dentro do Egito. Tá? Então aqui o plano de Faraó era esse, fazer com que o povo hebreu se diluísse em meio às outras etnias e até mesmo entre os egípcios, e assim ele queria, né, sacrificar todos os meninos. E aqui traz duas lições para nós. A primeira é, Deus ele é fiel em todo o tempo. Deus ele é fiel em todo o tempo. Isso significa que ele nos guarda e que ele nos protege, tá bom? De toda a ação do mal. E a segunda lição é, quanto mais o povo egípcio oprimia e afligia o povo hebreu, mais o povo hebreu crescia e se multiplicava. Então, qual é a lição aqui para nós? Quanto mais sofrimento a gente passa, não quero aqui ser fazer apologia ao sofrimento, tá? Mas Deus ele sabe nos tratar. Deus ele sabe tratar cada um de nós conforme as nossas necessidades e as nossas capacidades também. Então, o texto diz que quanto mais o povo hebreu era oprimido, mais ele crescia. Então, talvez você esteja vivendo aí um momento de opressão e de sofrimento, saiba que o plano de Deus, através disso, é fazer você crescer, é fazer você se multiplicar, né? Ele quer te prosperar através disso. E aqui o terceiro subtópico é ordem às parteiras, Sifrá e Puá, que é baseado no verso 15. Diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, as quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Sifrá e Puá foram provavelmente duas parteiras chefes, tendo outras sob sua supervisão. Elas arriscam as suas vidas ao não cumprir a ordem de Faraó. Essas duas corajosas mulheres pagãs não ensinam um grande
nos ensinam um grande princípio bíblico. Há ordens que não devem ser obedecidas por serem injustas. Esse é o princípio. Esse princípio é confirmado em Atos, capítulo 2, verso 29, que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como cristãos, devemos ser leais às leis da nação e obedecer nossos superiores, até para darmos bom testemunho. Todavia, nunca podemos esquecer que a nossa lealdade máxima é ao Senhor Jesus Cristo. Vou ler só até aqui. Então, isso é óbvio para todos nós, né? Devemos ser obedientes às leis, devemos ser obedientes às autoridades. Só que existe uma cláusula, uma brecha nessa lei aí. Nunca devemos obedecer aos homens em detrimento à palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, a ordem de Deus sobre a nossa vida é superior em todas as esferas. Então você precisa sim ser um homem de bem, um cidadão de bem, obediente, pagador de impostos, que vive bem aonde você estiver, mas você precisa ser ainda mais obediente a Deus. E toda vez que a lei dos homens entrar em conflito com a lei de Deus, você deve obediência a Deus, tá bom? E aqui nós encerramos o primeiro tópico, entrando no segundo tópico, o nascimento e educação de Moisés. O tema do livro Êxodo é libertação, né? Saída. E para que ele ocorresse, necessário seria um libertador. Então o Senhor Deus fez nascer um líder, tá? Primeiro subtópico aqui é escondendo a criança, baseado no verso 2 do capítulo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Após séculos de opressão e silêncio profético, Deus chama um casal sem renome, Arão e Joquebede, para uma missão especial, gerar o libertador. O autor de Hebreus diz que pela fé eles esconderam o recém-nascido de Faraó. O casal levita já tinha 2 outros filhos, né? Miriam e Arão. Possivelmente Arão, mais ou menos 3 anos, mais velho, né? Nasceu antes do decreto de Faraó, pois nada se diz sobre haver corrido risco de vida. Êxodo 7:7. Ao menos aos pais ficou claro que Deus tinha um propósito especial para aquela criança. Não deve ter sido fácil escondê-la. Como se esconde um bebê? Foi necessário coragem, fé e fé gigantescas em vários momentos da história. Os atos de Deus se iniciam e desenvolvem através do nascimento de uma criança. Vemos com isso Isaac, Samuel, Sansão e outros. Devemos proteger espiritualmente nossos filhos neste mundo. Enquanto crianças, eles não sabem o quanto o mundo é mau e perigoso e precisam de proteção. Então isso aqui é algo muito importante para nós, né? Um ponto chave aqui, que é a respeito da proteção das crianças. As crianças são inocentes e elas não sabem o quanto o mundo é mau, é profano, e ele promove a injustiça. E, de fato, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então tudo que vem do mundo é mau, é contrário às ordens de Deus, né? O mundo está corrompido. Então nós devemos proteger as crianças, dar a elas o ensinamento correto da palavra de Deus, ensinar, proteger espiritualmente, né? Proteger fisicamente, proteger psicologicamente as crianças, para que elas cresçam conhecendo quem Deus é e a sua palavra, para que assim, quando elas estiverem já na idade de formar suas próprias opiniões, elas já estão alicerçadas em Deus. Então, aqui a Bíblia, o comentário da revista vai dizer que Deus agiu em vários momentos da história, incluindo as crianças, né? Foram chaves ali que foram viradas, etapas que foram passadas ali com o nascimento de uma criança. Então, as crianças, elas têm papel fundamental na obra e no reino de Deus, né? Jesus disse: o reino dos céus pertence a elas. Então, nós devemos proteger a todo custo as crianças.
porque Deus tem um projeto na vida dessas crianças. E nós não sabemos o plano de Deus na vida das crianças. Por isso mesmo nós devemos guardá-las e preservá-las a todo custo, porque pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande libertador espiritual, um grande líder. Nós não sabemos. Deus sabe. O que nós devemos fazer é ensinar, guardar e proteger e preservar as crianças, certo? Esse é o primeiro subtópico. O segundo é providência amorosa, baseado no verso de número 3 do capítulo 2. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Há uma aplicação prática aqui a todos nós. Não conseguiremos esconder nossos filhos a vida toda, né? Falamos aqui de guardar, preservar, não vamos conseguir fazer isso a vida toda, né? É preciso transmitir os ensinos do reino e soltar, confiando nos valores transmitidos. Um comentarista diz que as lágrimas de um bebê foram as primeiras armas de Deus em sua guerra contra o Egito. Quem pode resistir aos planos de Deus? Enquanto Faraó está preocupado com os meninos, Deus usa as mulheres Sifrá, Puá, Joquebede, Miriam e a própria filha de Faraó. Que surpreendente, né? Então, Deus ele tem os seus planos, os seus métodos, ele sabe muito bem como agir. Não vamos conseguir guardar para sempre as nossas crianças. Uma hora ou outra nós vamos ter que soltá-las e aí nesse momento de liberá-las, nós vamos ter que confiar que nós fizemos um bom serviço ensinando elas no caminho correto e que Deus é fiel para conduzir a vida delas no caminho que Ele mesmo preparou, né? Então, assim como o faraó, né, ele tinha os seus planos ali, destruindo os meninos, né, matando as crianças, né, Deus também tem os seus planos e ele usou as mulheres para fazê-lo. Esse é o segundo tópico. Vamos para o terceiro subtópico. A criança volta à mãe, baseado no verso 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Uma lição que temos aqui é que confiamos em Deus. Uma lição que temos aqui é que quando confiamos em Deus, descobrimos que Ele pode cuidar dos nossos filhos ainda melhor do que nós mesmos. Não temos todas as informações de quanto tempo Joquebede teve Moisés consigo, mas o tempo que teve foi suficiente para incutir na sua mente e coração uma fé inabalável a ponto de que nem mesmo toda a opulência e sedução do Egito foi capaz de arrancar. Como é poderosa a influência dos pais piedosos sobre os filhos. Moisés, então, foi educado e treinado justamente pelo povo que um dia Deus usaria para derrotar. Como filho adotivo de uma princesa, Moisés teve acesso à melhor cultura e preparo que havia na época. Atos dos Apóstolos nos diz que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então aqui já entra a ação de Deus, né? A ação divina. Moisés foi criado pela sua mãe e foi ensinado em toda a cultura do Egito. Então Deus já estava ali preparando para que um dia ele pudesse exercer, né? Fazer ali a obra que Deus havia o predestinado para fazer. Então aqui encerramos o segundo tópico, vamos para o terceiro tópico, a fuga do Egito. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foi dedicado ao serviço do governo, provavelmente sendo preparado para tornar-se um futuro faraó. E o primeiro subtópico diz a sua renúncia, Êxodo capítulo 2, verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Moisés agora é adulto. Quando criança, seus pais tomaram decisões de fé, mas agora ele próprio terá que fazer as suas escolhas a partir da sua fé pessoal. O autor de Hebreus nos diz que pela fé ele renuncia a ser filho da filha de Faraó, abre mão de direitos legítimos, escolhendo ser identificado e inclusive sofrer com o povo da aliança. Foi uma renúncia custosa.
Vivemos tempos em que a visão de cristianismo a visão de cristianismo de muitos é só quero receber, quero ser exaltado. Desculpa. Quantos de nós estamos prontos para renunciar oportunidades e privilégios para melhor fazer a vontade de Deus? Fé não é superstição e a rendição é a rendição do ego. Há algo maior do que eu, né? E se fôssemos nós, estaríamos dispostos? Então aqui é um puxão de orelha para nós, né? Uma cajadada. Moisés teve fé para renunciar todo o seu posto como príncipe do Egito, tudo aquilo que ele poderia ter, né? Teria por herança. Ele rejeitou tudo aquilo em troca de ser identificado como um hebreu, como um do seu povo, né? Ele foi criado lá no Egito, mas ele preferiu ser contado entre os hebreus. Ele renunciou, porque ele acreditava em Deus, ele sabia quem ele era. Isso faz parte muito daquilo que a sua mãe, o seu pai ensinou, né? Isso é questão de identidade. Moisés estava no Egito, mas ele sabia que ele não era egípcio. Então, assim, nós precisamos ensinar as pessoas. Muitos cristãos estão no mundo e acham que são do mundo, querem ficar igual ao mundo, querem se vestir igual ao mundo, falar igual ao mundo, ser como o mundo, quer ser contado entre os do mundo. Isso é totalmente errado. Somos cristãos, nossa pátria é superior, nosso reino é superior, nosso rei é superior, nossa vida é diferente. Não podemos querer nos igualar, querer ser igual, querer ser comum em meio aos outros, porque somos diferentes. Você foi chamado para ser cristão, para representar um reino superior. Não esqueça disso. Moisés, ele sabia disso, né? E o segundo subtópico aqui é seu fracasso inicial. Aqui muito importante. Olha aqui, baseado no verso 12. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Ao que parece, Moisés intuía de algum modo que seria o libertador. Mas a sua primeira tentativa resultou em fragoroso fracasso. É isso que acontece quando tentamos fazer a obra de Deus do nosso jeito. Ele tentou fazer aquilo que entendia ser o seu chamado, na força da carne. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer modo. Ninguém deveria tentar fazer a obra de Deus senão do modo de Deus. No reino de Deus, não apenas os fins, mas também os meios precisam ser santos. Então aqui, Moisés tentou fazer a obra de Deus do seu jeito, né? E tem muita gente sincera, muita gente piedosa, mas que não tem esse conhecimento. Quer fazer o bem, mas do seu próprio jeito. E a obra de Deus tem que ser feita do jeito que Deus quer, porque tudo pertence a Ele, né? Então, se for para você fazer a obra de Deus, faça do jeito que Deus quer. Não faça do seu jeito, porque se for para fazer do seu jeito, é melhor não fazer nada. Ficar quieto, ficar parado. É menos danoso, dará menos prejuízo. Então, se você quer ajudar, faça do jeito que lhe mandam. Faça do jeito que o seu líder fala para fazer. Faça do jeito que Deus quer que faça. Deus instituiu autoridades, Deus colocou líderes, pastores, para orientar o seu povo a fazer do jeito que Deus quer. Então você, enquanto cristão, quer ser obediente, quer fazer a obra de Deus, faça do jeito que Deus quer que você faça, tá bom? Se você tiver em dúvida, não faça. Peça orientação e faça como você for orientado a fazer, tá bom? Foi o que Moisés fez aqui, que tentou fazer do seu jeito e deu errado, né? Deu errado, deu problema, matou um cara, né? Não devia, algo errado. Então, o terceiro e último ponto aqui é tempo de Deus, verso 14. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz entre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza
o descobriram. Fazer a obra de Deus fora do seu tempo é como colher uma fruta verde. O resultado, se houver, não satisfaz. Na Bíblia existe o conceito do Cronos e do Kairos. Cronos é o tempo do relógio sequencial, cronológico e passageiro. Kairos é o tempo da oportunidade e do momento certo. Nós vivemos no Cronos, mas Deus age no Kairos. Então aqui faz uma diferenciação entre os tempos, tá? Existem dois. A Bíblia relata a respeito de dois tempos, mas para Deus não existe tempo. Deus trabalha no tempo dele, que aqui é considerado como Kairos. O nosso tempo, o nosso relógio, é o Cronos, que vem de cronológico, sequencial. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por isso que a obra de Deus é feita do jeito de Deus. Deus ele tem os seus momentos já definidos para agir, que nós não sabemos. Então, se a gente não sabe, o que nós devemos fazer é obedecer. E quando não houver mais nada a fazer, devemos esperar. Porque Deus ele não se atrasa. Ele já tem tudo programado, tudo determinado e ele fará o melhor, porque a Bíblia diz que ele faz sempre o melhor. Então, que fique aqui de lição para nós. Moisés aprendeu isso de uma forma dura, mas aprendeu e nós temos a oportunidade de aprender de uma forma melhor. Deus ele tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida e isso requer obediência nossa e fé para acreditar que Deus vai agir no momento certo, tá bom? Aqui nós encerramos. A aplicação pessoal diz assim, ó, sem nenhuma dúvida, Moisés foi uma figura proeminente, mas todo o sucesso da sua missão é resultado da graça e do poder de Deus. Ele também pode nos usar hoje. Aqui nós encerramos. Chegamos ao fim da primeira lição da nova revista Êxodo e Levítico. E eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilhe os vídeos para seus amigos no WhatsApp, no Facebook, tá? Aonde você puder. E você que já é inscrito, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Amém.